Bom, então vamos dar continuidade à leitura comentada do livro Intervencionismo, que será o capítulo 8, que é Conclusões. É um capítulo extremamente curto, então esse vídeo não será muito longo. Roda a vinheta e vamos à leitura comentada. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés libertário, fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva aqui. A leitura comentada de hoje se trata do capítulo final do livro Intervencionismo, o capítulo 8. Então, se você não acompanhou a série até aqui, esse é o primeiro vídeo no canal. Primeiro eu peço para que você se inscreva, isso é muito importante, ajuda a engajar o canal, aumentar o número de seguidores e também ajudar a chegar logo no milésimo inscrito. Na época que eu estou gravando esse vídeo, o canal está com essa jornada aí para chegar no milésimo. Então, vai na descrição, lá você vai encontrar, além das redes sociais do canal, para você ser notificado quando tem vídeo, quando não tem vídeo, por que não teve vídeo, no caso, quando não tem. Você fica sabendo disso em primeira mão, especialmente no grupo do Telegram, então segue lá que é onde eu aviso com mais dinamismo as coisas que estão acontecendo nos bastidores. E também você vai encontrar os links do livro para comprar, se você quiser fazer a aquisição do livro, ou o download do livro através do site do Instituto Rothbard Brasil, sempre deixo por padrão. E o mais importante dos links na descrição, no caso, é o link da playlist da leitura comentada. Como se trata do capítulo final, eu recomendo fortemente que você volte lá no primeiro vídeo da série para poder ir acompanhando ao longo da leitura comentada, todos os vídeos certinho, tá tudo organizado lá, tudo na ordem, só clicar lá e seguir. Na descrição também tem os parceiros do canal aqui. Se você quiser contratar thumbs muito bonitas como essa que encamparam aqui a série, tem o contato da minha designer de thumbs aqui, que é a Ana, trabalha comigo já há mais de um ano aí, confiável, gente boa pra caramba, então vai lá. Ela cuida de Instagram também, faz post pro Instagram, essas coisas, tá precisando dar uma melhorada aí nas redes sociais, ela ajuda você, né, especificamente Instagram, que é o que ela melhor mexe. Outra coisa também, na descrição tem o link da Make Easy English, que é uma empresa aqui de uma escola de inglês, né, parceira aqui do canal. Se você quiser aprender inglês, vai lá, fala com o Natan, é libertário, é dos nossos. E se você fala pra ele, pô, vim aqui pelo Libertário 013, fiquei sabendo de você por lá, ele te arranja uma condição especial lá para fazer o curso, beleza? E também na descrição tem a loja da Liberdade, a loja parceira aqui do canal para comprar camisetas, canecas e casacos. Casacos não está muito recomendável, já que nesse momento que eu estou gravando o vídeo deve estar uns 40 graus lá fora e são 6 horas da noite, então, né, meio complicado. Então, não é muita época de comprar casaco, mas se você quiser comprar casaco para guardar para o verão, ou para o inverno, aliás, tá aí na descrição, cupom Liberdade 5 garante 5% off em toda a loja, então vai lá, dá uma olhada. Acho que é melhor comprar uma caneca para tomar uma cerveja? Acho, mas enfim, se você comprar alguma coisa lá, marca lá nas redes lá pra eu ver lá. É só colocar lá, libertário013, tudo aqui na descrição também. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. O capítulo vai ser curtinho, como eu falei, porque são 4 ou 5 páginas só, então esse vídeo não deve ter mais do que 20 minutos. Então vamos lá. Palavras aqui da conclusão do livro. Este livro não lida com a questão de saber se o socialismo, a propriedade privada dos meios de produção, uma economia planejada, é de alguma forma superior ao capitalismo ou se o socialismo, como sistema de cooperação social, pode funcionar. Não discute os programas dos partidos que querem substituir o capitalismo, a liberdade e a democracia pelo totalitarismo socialista, segundo o modelo alemão ou russo. O autor lidou com essas questões em outro livro. O livro citado aqui, no caso, é o livro Socialismo, um ensaio econômico, a Economic and Sociological Analysis, uma análise econômica e sociológica. Esse livro aqui ele foi traduzido pela Universidade Libertária, tá? Um dia eu vou trazer a leitura comentada dele, eu não tenho esse livro ainda. Se eu trouxer, eu coloco aqui na descrição do vídeo, isso vai acontecer no futuro. Se você quiser ajudar o canal também financeiramente para poder comprar novos livros ou fazer leitura comentada, os links para tal estão aqui na descrição também, via Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou manda um pixão aí mesmo que já ajuda também. Então, bora seguir aqui. Tampouco essa análise pretende demonstrar que o governo democrático e a liberdade civil devem ser qualificados como algo bom ou mal, ou se uma ditadura totalitária é ou não uma melhor forma de governo. Essa análise pretende apenas explicar que as políticas intervencionistas, que são apresentadas por seus defensores como políticas socioeconômicas progressistas, se baseiam numa falácia.
Esse livro procura demonstrar que o intervencionismo não é capaz de gerar um sistema duradouro de organização social. As várias medidas através das quais o intervencionismo tenta dirigir a atividade comercial não atingem os objetivos honestamente pretendidos pelos seus defensores. Medidas intervencionistas dão origem a uma situação que, do próprio ponto de vista daqueles que a recomendam, é menos desejável do que a situação que eles queriam modificar. Criam desemprego, depressão e monopólios. Tornam umas poucas pessoas mais ricas e empobrecem a maioria. Se o governo não desistir de implementá-las, se teimosamente insistir em corrigir as consequências indesejadas das intervenções anteriores com mais intervenções, acabará finalmente percebendo que adotou um regime socialista. Além disso, é um erro trágico supor que a democracia e a liberdade são compatíveis com o intervencionismo ou com o socialismo. O que as pessoas chamam de governo democrático, direitos civis e liberdade individual só pode existir no contexto de uma economia de mercado. Não é por acaso que, por toda parte, o avanço do intervencionismo fez com que fossem desaparecendo as instituições democráticas e que, nos países socialistas, o despotismo oriental tem encontrado o cenário ideal para seu ressurgimento. Não é por mero acaso que, por toda parte, a democracia esteja sendo alvo de ataques, seja pelos partidários do comunismo russo ou do socialismo alemão, o radicalismo da direita e o radicalismo da esquerda, ambos direita e esquerda aqui com entre aspas, porque são dois regimes esquerdistas, ou chame de direitistas, como quiser. A questão é que eles não são antagônicos no sentido socioeconômico, político, enfim, eles são só rivais briguentos, vamos colocar assim. Só diferem em detalhes de menor importância. Palavras muito sábias aqui. No geral, estão unidos na condenação tanto do capitalismo como da democracia. A humanidade tem que escolher entre economia de mercado não obstruída, democracia e liberdade de um lado, e socialismo e ditadura do outro. O único erro aqui dessa frase é colocar democracia como sendo condizente com liberdade. Porque, através do voto democrático, liberdades básicas podem ser cerceadas. Por exemplo, se um grupo de idiotas se reunir e decidir proibir que pessoas usem cigarro, por exemplo, ou usem maconha, esse grupo de idiotas consegue, idiotas o bastante para representar essa burrice deles e impedir as pessoas de terem a liberdade de usar essas drogas. Eu acho que usar essas drogas é uma coisa que as pessoas deveriam fazer? Não, mas isso é uma questão moral minha. Eu não sou ditador do mundo para impor a minha moralidade em cima de outras pessoas. Então, é uma questão. Então, colocar democracia e liberdade no mesmo lado é uma aberração que liberais cometem, mas, né, não sei quem escreveu essa conclusão, mas certamente é um liberal. Então, já podemos ver que liberal está fazendo liberalice. Mas vamos lá. A terceira alternativa, um regime intervencionista, não tem viabilidade prática. Na verdade, eu diria que o intervencionismo, a gente pode interpretar ele como um pré-socialismo. Ele é a forma que vai começando a se implementar o socialismo. Vamos fazer uma intervenção aqui, vamos impedir cigarro. Isso já é uma intervenção na indústria do cigarro, isso já é um cerceamento do direito de propriedade das pessoas de usarem cigarro, da liberdade delas de usarem cigarro, se você assim preferir, mas o correto é propriedade privada. Então, você já começa a avançar a agenda, entendeu? Você já começa a proibir as pessoas de fazerem certas coisas, e aí isso já começa a ser socialismo, já começa a ser ditadura. Socialismo é ditadura, ditadura é socialismo. Então você tem esse cerceamento. Mas a democracia. A democracia é a forma mais gradual, mais tranquila, mais de boa de se implementar uma ditadura totalitária. O Brasil, ele já, no momento que eu estou gravando isso aqui, ele já é um estado totalitário de direito. Então a Suprema Corte toma conta de tudo, decide tudo, então nós já temos essa questão. Então, isso aqui, colocar como dois sistemas, eu discordo. Três sistemas, né? Tipo, tem o capitalismo, o socialismo e o intervencionismo. O intervencionismo, ele é um braço do socialismo. Dá para você colocar como uma subdivisão do socialismo. O capitalismo de livre mercado, basicamente, ele tem que ser anárquico e capitalista. Ele tem que ter a ausência de coerção, ausência de, vamos colocar assim, de regradores obrigatórios, de gente que faz regra e te obriga a seguir, que é o Estado, máfias coercitivas, se você preferir chamar assim. E ao mesmo tempo, o capitalismo, por que tem que ser capitalista? Porque é o único regime econômico, a forma de organização dos meios de produção que funciona. O socialismo ele não funciona. Ele é uma teoria que tenta organizar os meios de produção de uma forma diferente do capitalismo. Isso em tese, né, nos aspectos econômicos do socialismo, e ele falha miseravelmente. E aí descampa para a ditadura, para a gente sendo morta, para 40 milhões de pessoas sendo mortas na União Soviética, mas sabe-se lá quantos milhões de pessoas foram mortas pelo regime chinês, que ninguém sabe ao certo. Então, tem essa questão.
Não tem como você falar assim, ah, tem 3 sistemas. Não, não tem 3 sistemas, tem 2 sistemas. Economia de mercado, capitalismo, o anarcocapitalismo ou a ditadura socialista, que é o Estado. Escolhe aí. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Essa conclusão pode ser entendida como estando em harmonia com alguns dos ensinamentos de Karl Marx e de marxistas ortodoxos. Marx e os marxistas qualificavam como pequena burguesa a adoção de medidas intervencionistas e reconheciam seu caráter contraditório. Marx considerava inútil os sindicatos tentarem obter melhores salários para toda a classe trabalhadora numa sociedade capitalista. E os marxistas ortodoxos sempre repudiaram as propostas de o Estado, direto ou indiretamente, determinar qual deva ser o salário mínimo. Marx defendia a doutrina de que a ditadura do proletariado era necessária para preparar para o socialismo, a fase superior da sociedade comunista. O problema é que nunca chegou na tal fase superior da sociedade comunista e o resultado é só que fica na ditadura mesmo, a gente morre, enfim. Todo mundo sabe o que acontece. Durante os muitos séculos do período de transição não haveria espaço para a democracia. Consequentemente, Lenin estava absolutamente certo em invocar Marx para justificar o seu regime de terror. Quanto aconteceria quando o socialismo fosse finalmente alcançado, Marx disse apenas que o Estado desapareceria. Tipo assim, a teoria do Marx anárquica é tipo assim, vê se faz sentido. Vamos inchar o Estado ao ponto dele ficar indissociável da sociedade e aí depois o Estado vai desaparecer magicamente. Mas, Marx, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que vai acontecer? Aí ele fala, confia. As vitórias que Vladimir Lenin, Benito Mussolini e Adolf Hitler obtiveram não foram derrotas do capitalismo, mas a consequência inescapável de políticas intervencionistas. Lenin derrotou o intervencionismo de Alexander Kerensky, 1881-1970, quem foi esse cara? Político russo que foi o líder do governo da Rússia após a Revolução de Março de 17, que depôs o czar. Escapou da Rússia quando sua facção foi derrotada pelos bolcheviques na Revolução de Outubro de 17. Mussolini obteve sua vitória sobre o sindicalismo italiano, que havia combinado com a usurpação de fábricas. Hitler triunfou sobre o intervencionismo da República de Weimar. Francisco Franco, nota de rodapé 3 aqui, general espanhol que assumiu o poder em 39 após a conclusão da Guerra Civil Espanhola. Derrotou o sindicalismo anárquico vigente na Espanha e na Catalunha. Anárquico aqui num outro sentido completamente oposto do que eu coloquei anteriormente. Tá? Na França, houve o colapso do governo do Front Popular e segundo da ditadura do Marechal Pétain. Pétain, sei lá, não sei como é que fala, não falo francês. Uma vez que se adote o regime intervencionista, essa é a consequência lógica. O intervencionismo resultará sempre nisso. Se alguma coisa a história pode nos ensinar, é que nenhuma nação jamais conseguiu criar uma civilização superior sem a propriedade privada dos meios de produção, e a democracia só pode ser encontrada onde prevalecer a propriedade privada dos meios de produção. Mais um erro crasso aqui colocar como a democracia fica na onde prevalece a propriedade privada dos meios de produção. Não, a democracia ela é um ataque direto à propriedade privada dos meios de produção. Porque, voltando para o exemplo que eu dei, se decidem que não pode produzir um determinado bem, seja ele qual for, porque o consumo desse bem está proibido, na prática não se pode produzir esse bem, porque se o consumo está proibido, não tem sentido você produzir. O que isso leva? Leva para criminosos produzirem esse bem, porque a demanda por um bem não some. É basicamente isso. Então colocar como a democracia é uma forma de prevalecer a propriedade privada dos erros de produção é um erro crasso de quem escreveu isso aqui, é um erro crasso, básico. Então, deve ser só liberal fazendo liberalice. Liberal democrático, tem que defender a democracia. Democracia é o melhor regime de governo, exceto dos outros. Não, não é. A democracia é uma aposta. Há um projeto de ditadura e isso está mais do que provado. Se você é brasileiro, você está vendo isso aqui na data que saiu, em 2023, eu não preciso argumentar mais para você do que simplesmente o Xandão já fez desde 2019, nos últimos 4 anos, em termos de atrocidades de ataques para defender a democracia. Você é antidemocrático, então portanto eu vou fazer o que eu quiser com você. Eu não preciso argumentar com alguém que viveu essa época aqui no Brasil. Se você está vendo isso aqui no futuro, pesquise sobre o que aconteceu no Brasil desde 2019. Pesquise o que o cara chamado Alexandre de Moraes fez no Brasil. Aí você vai entender o que é, por que isso aqui é um erro crasso. Mas vamos lá. Se ocorrer de a nossa civilização desaparecer, não terá sido por estar condenada a esse trágico desfecho, mas porque as pessoas se recusam a aprender com a teoria e com a história. Isso aqui é muito verdade. A galera simplesmente ignora a história, vai tipo, não, eu estudei história. Tá, beleza. O que você defende? Não, eu defendo comunismo. Dá vontade de você pegar o sujeito pela goela e esganar ele, mas enfim, né? Tem que respeitar a propriedade privada até de idiotas assim. Não é o destino que determina o futuro da sociedade humana, mas o próprio homem.
O declínio da civilização ocidental não é uma manifestação da vontade divina, algo que não possa ser evitado. Se ocorrer, terá sido o resultado de uma política que ainda pode ser abandonada e substituída por outra melhor. Então, assim, essa conclusão é bem estranha, tá? Eu tenho grandes críticas aqui a ela, porque ela é bem ruim, na verdade, assim. Esse texto é bem cheio de falácia ali, de, não, a democracia, que não sei o quê. Esse finalzinho aqui mesmo, né, que ele coloca. Se ocorrer, terá sido o resultado de uma política que ainda pode ser abandonada e substituída por uma outra melhor. Dá uma ideia meio estranha, né, de que, tipo... Não, então veja bem, o problema da sociedade não é a política. O problema é que é uma política ruim. Então, se a gente colocar uma política melhor, aí vai dar certo, porque a política é melhor. Em última análise, é aquele velho argumento do gado. Vota que muda. Não, não vai mudar. Pela via democrática, não vai mudar. Jogando o jogo dos democratas, não vai mudar. O que você pode fazer para mudar a sociedade? Cara, se eduque. Invista em você, né, no sentido de que melhore você como indivíduo, melhore sua capacidade de conhecimento. Se você acompanhou essa leitura comentada aqui até o capítulo final, que esse vídeo não vai ser o final, mas vai ser o capítulo final do livro, né? No caso, porque eu ainda vou fazer o pós-fácil do professor Fábio Barbieri, já é um grande investimento. Essa série foi bem longa em termos de gravações e tal, então você investiu aí, sei lá, talvez mais de 10, 12 horas da sua vida aí nisso, que eu agradeço muito por ter feito isso. Então, é uma forma. Se autoeduque, melhore você como indivíduo. Invista em coisas que você acredita que possam dar retorno. O quê? Cara, estude. Estude. Não tem o que falar. Não tem como fugir disso. A melhora sua como indivíduo passa principalmente por melhorar isso aqui. Se associe com pessoas que defendem seus valores. Como eu fiz aí ao longo do vídeo, anunciando a galera aí. Galera que defende os mesmos valores que eu. Eu não contrato socialista. A Ana, que faz as minhas thumb, ela é ANCAP. Então, eu não estou indicando gente aqui que, tipo, não, vou indicar esse cara aqui que é minarquista. Não, não tem nenhum minarquista sendo indicado aqui. Todo mundo que eu estou indicando é tudo libertário, é tudo dos nossos. Então, se associe com pessoas que defendem seus valores. Trabalhe com elas, faça negócios com elas. Mas não tem ninguém na minha cidade que defende isso. Comece a conversar com as pessoas, explicar ideias, entendeu? Mande os vídeos aqui do canal, pode ser uma forma também. Se você não conseguir explicar tão bem assim, ou sei lá, vê esse vídeo aí e tal, sobre o que a gente está conversando, manda aí. Muito importante, ajuda a engajar o canal, ajuda a convencer novas pessoas, que é o intuito dessas séries. Então, não tem saída democrática para o problema. Porque a democracia é o próprio problema. Então ficar nessa de, não, vamos fazer um voto melhor, uma política melhor. Não vai. Tentaram isso em 2018. A galera acreditou no Bolsonaro, eu fui um deles, né? Faço minha meia-culpa aqui. Talvez esse tal de Bolsonaro aí dê certo. Não deu. E aí eu caí na real, percebi uma coisa, não tem como, a política não é a solução. A política é parte do problema, então não tem essa de, vamos fazer uma política melhor. Não, não vai. A política é sempre o pior. É sempre a sistematização do processo de agressão na sociedade. É sempre uma via coercitiva, uma via antiética, criminosa de conseguir recursos. Então, a gente tem que rejeitar a política, partir para práticas agoristas, para práticas contra-econômicas. Então, essa é a solução. Se associar com pessoas que defendem os mesmos valores, estudar. E estou falando assim, me associar não só em termos financeiros, mas, cara, não case com um socialista. É uma coisa básica, não namore socialista. Mas é difícil arranjar gente libertária para ter relacionamento. É difícil. Sim, difícil. Tô dizendo que é fácil. Eu mesmo não tenho. Então, é complicado. Mas essa é a pegada. É o que tem que ser feito. Projetos como, por exemplo, que o Ford está fazendo, de querer puxar a galera para a fronteira, né, para Uruguaiana, ou para cidades fronteiriças, né, especificamente Uruguaiana. Você aumenta a densidade demográfica libertária. De repente você arranja um crush, uma crush libertária lá. Isso é muito melhor do que você ficar apertando o botãozinho em urna. Ano que vem vai ter eleição. O que você acha melhor? Migração ou ficar apertando o botãozinho? Vai lá, aperta o botãozinho na máquina do Estado. Não vai resolver. O problema vai ser resolvido com isso. Então, espero que vocês tenham entendido. Volto amanhã com a leitura comentada da parte final, né, do professor Fábio Barbieri. Vai sair na terça-feira, esse vídeo vai sair na segunda. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscreva, comente, compartilhe. Aguardo vocês aí no final desse livro. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.